O nosso repórter Rogério Fernandes, ele está nesse exato momento, são 11h51. Você está vendo ele aqui? Ele está na terceira delegacia de polícia, delegacia de Parnamirim, onde está recolhido Tiago Varela, o suspeito, o réu confesso de ter matado a facadas o próprio irmão gêmeo ontem, final de tarde, início de noite, em Parnamirim. Rogério, o que é que está acontecendo por aí, Rogério? Bom dia. Bom dia, Salatiel. Bom dia a todos que estão nos acompanhando no Patrulha já a partir de agora, ao vivo. Olha, nós estamos aguardando aqui a saída do Tiago Varela. Ele está preso desde ontem, logo que matou o irmão, o Daniel Varela, ambos têm 45 anos. Ele está aqui custodiado, daqui vai para a audiência de custódia. A saída dele deve ocorrer em poucos minutos, é o que a gente espera. A delegacia de plantão que só vai funcionar à noite, né? Durante o dia é só a custódia, que os presos estavam aqui desde ontem, foi o que aconteceu com hoje. Esse crime aconteceu no finalzinho da tarde, começo da noite, como você colocou agora há pouco, e os repórteres Ranilson Oliveira e Elias Fernandes estiveram no local e vão contar agora com detalhes como aconteceu isso, inclusive ouvindo o suspeito, o criminoso, de ter matado o próprio irmão. Vamos acompanhar a matéria. Prestes a completar 77 anos, este homem que terá a identidade preservada enfrenta um dos momentos mais difíceis da vida. Ele viu o próprio filho matar o irmão. Ele deixava sentado no portão vazio, aí esperando a minha menina que viesse do Nordestão. Vai dar R$20 para ele botar o crédito no celular, sabe? Aí, assim que roda desce do ônibus na parada, ela disse, eu venho aqui na Morada da Paz. Aí lá vem ele, com a latinha na mão, entrou, aí tirou, aí ficou na área. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daniel disse, você se cala, viu, Diago? Se cala, Daniel, deixa pra lá. E isso, o Daniel estava sentado na frente da casa de você? Ali naquele cantinho onde ele tá, sentado. Aí ele disse, Daniel, se cala, deixa pra lá, que ele termina de falar. Aí eu não vi ele com a faca, ele entrou lá dentro do quartinho, pegou a peixeira, que eu escondo logo, sabe? Aí no escuro, dona disse, peraí, você me paga. Peraí, Daniel não abria, sabe? Ele não abria. Aí vi ele fazer assim, sabe? Aí Daniel fez assim. Mas não foi muito profunda não, o sangue derramou muito, sabe? Aí me levou todo de sangue, tudo. Era final da tarde desta quarta-feira, quando as atenções de moradores desse trecho do conjunto Parque das Orquídeas, em Emaús, se voltaram para esse endereço, na rua Maria Quitéria. Inicialmente, por volta das 5h40, foi o barulho da discussão entre os dois irmãos que despertou a curiosidade da vizinhança. Em seguida, a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi mais um sinal de que as coisas na casa número 86 não iam nada bem. De acordo com informações extraoficiais, pela manhã, os dois irmãos teriam discutido em um outro ponto aqui do bairro. O suspeito teria permanecido em um bar ingerindo bebida alcoólica e no final da tarde, logo que chegou à residência onde morava com a vítima e o pai, teria iniciado uma discussão que evoluiu para uma luta corporal e teria sido nesse momento que ele teria golpeado o próprio irmão com uma faca. O corpo de Daniel Varela, de 45 anos, ficou na calçada da residência. Minutos após o assassinato, uma equipe do 3º Batalhão da Polícia Militar esteve no local e prendeu em flagrante Tiago Varela, suspeito de matar o próprio irmão. Segundo a polícia, o homem de 45 anos utilizou essa faca para praticar o crime. Na chegada à delegacia de plantão em Parnamirim, o suspeito falou com a imprensa. Tiago, por que você matou seu irmão? Irmão, eu não tenho nada a ver com meu irmão não está morto não. E aquela faca, Tiago? Vocês são pessoas especiais. Eu digo, irmão, eu preferia fazer com vagabundo. Sempre eu dizia para meu pai. Mas o seu irmão está morto lá, por que aquilo, Tiago? Meu irmão não está morto não. Meu irmão não está morto não, brother. Meu irmão não está morto não, brother. Não diga isso não, que eu não sou bandido não. Após descobrir que o irmão estava morto, Tiago se desesperou. Tô sofrendo pra c****, me desculpe, me ajuda. Vocês estavam se drogando hoje à tarde? Por que vocês discutiram lá na frente do seu pai? Quer saber não, só deixa meu coração que eu tô sofrendo. Me desculpa aí, pessoal.
Minutos depois, o pai da vítima e do suspeito também chegou à delegacia de plantão em Parnamirim para prestar depoimento. O aposentado disse para a nossa equipe que os dois filhos nunca haviam brigado. Ainda segundo o idoso, o suspeito já havia sido internado algumas vezes, até fora do Rio Grande do Norte, para tratar a dependência química, mas após deixar a clínica, teve uma recaída. Nesta quarta-feira, o homem estaria sob efeito de álcool e drogas quando praticou o crime. O Tiago foi internado a segunda vez. Olha, Tiago Lude deu a viagem com ele, de avião, comprou roupa para ele, tudo, para Recife. Aí Não teve jeito. Aí escuta, depois foi internado, eu fui deixar ele em Caruaru. Durante a nossa conversa, o aposentado se emocionou ao lembrar que na próxima sexta-feira estará completando 77 anos, mas infelizmente não tem o que comemorar. Afinal, um filho está morto e o outro preso. Infelizmente, na véspera do seu aniversário acontece um negócio. Ele batia na porta do meu quarto, eu estou aí. E não chama pai não, sabe? Estou aí. De volta aqui à terceira delegacia de plantão em Parnamirim. Nesse momento está chegando aqui a viatura que vai conduzir, portanto, os presos para a audiência de custódia. Deve estar saindo daqui a poucos minutos. O portão já foi aberto. Tem uma carceragem, a gente consegue ver ali à esquerda. A gente teve que dar uma paradinha aqui porque teve que tirar o veículo aqui da frente. Daí a dificuldade da gente ter que sair daqui. O carro vai sair daí, o portão vai voltar a ser fechado. Aí está Tiago Varela, de 45 anos, que matou o irmão Daniel, como foi mostrado agora na matéria de Ranilson Oliveira e Elias Fernandes, aqui em Parnamirim. Dentro de mais alguns minutos ele deve sair daqui, a gente chama já. A expectativa é que saia pelo menos em 10, 15 minutos. É essa a previsão aqui da terceira delegacia de plantão em Parnamirim. Daqui, a gente vai conversar com o repórter Leonardo Julierme, que vai tratar com um especialista, um psiquiatra, para saber qual é a perda, o que a família sofre com tudo isso que tem acontecido em função da droga, da bebida, das perdas, dos assassinatos provocados pelo vício. Leonardo, eu volto com você, bom dia. Oi, Rogério, bom dia para você, bom dia a todos ligados na audiência do Patrulha da Cidade, exatamente. Nesse caso aí que chocou a todos, em que o irmão acaba assassinando o outro, irmão gêmeo, por sinal, aí muito provavelmente devido aos efeitos da bebida, da droga em geral. Eu vou conversar agora com o doutor psiquiatra, o Emerson Acoverde. Ele vai explicar pra gente como é que funciona esses efeitos, esses surtos. Eu vou começar perguntando, doutor, sobre esse episódio. A gente estava assistindo agora a reportagem, a gente viu que a entrevista em que o assassino cometeu, ele estava praticamente totalmente fora de si, não falava muita coisa, ficou até desacreditado que tinha matado o irmão. Nesse tipo de comportamento, o que é que se passou na cabeça dele? Por que ele chegou nessa situação? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, assim, não tem como a gente avaliar especificamente o caso, porque eu não estou fazendo uma entrevista com ele avaliando o... Agora, o que a gente sabe que, tendo usado muitas substâncias que alteram a capacidade até de compreensão, alteram o sensório da pessoa, como a pessoa vê a realidade, é fácil de você ter, dependendo da quantidade e do tipo de substância, sair da realidade, inclusive causando uma outra pessoa sem saber nem que está fazendo aquilo. E aí é um comportamento que a gente pode chamar de desorganizado. A pessoa faz as coisas, não sabe nem o que é que está fazendo, quem vê de longe não entende o que é que está acontecendo. E a pessoa, quando vai ver depois, nem lembra do que fez. Isso pode acontecer, principalmente com o uso de muita substância, dependendo das substâncias. Misturado com bebida também potencializa? Qualquer substância dessas psicoativas, se misturar, você vai ter mais efeitos. Efeitos geralmente aditivos na alteração da percepção que a pessoa tem da realidade. Doutor, pela entrevista que a gente assistiu agora do rapaz sendo conduzido pela Polícia Militar, ele que meio que não lembrava do fato. Isso de fato existe? As pessoas às vezes entram em surto, cometem algum crime e às vezes não lembram o que aconteceu? Muitas vezes a substância ela não é um atenuante, pode ser até agravante quando a pessoa lembra o que aconteceu, fez para tomar coragem, pronto, vou para assaltar, vou lá e uso cocaína, uso crack para ficar com mais coragem. Então isso aí não atenua nada da questão até da questão criminal. Agora, por vezes, a pessoa tem surtos mesmo, a pessoa já tem uma doença, por exemplo, um esquizofrênico que usa substância. Ele pode entrar em surto
surto ao entrar em contato com aquela substância. E num surto psicótico, que quando perde contato com a realidade, pode acontecer isso. Nem lembrar do que fez ou não entender nem o que fez. Isso pode acontecer dependendo da pessoa que use e da substância que usou. Correto, doutor. E a informação que a gente tem é que os dois, eles estavam bebendo desde o início da tarde. O crime aconteceu praticamente no final da tarde, início da noite, então eles já vinham bebendo há bastante tempo. E a informação também é que eles são usuários de drogas. A informação também é que o pai provavelmente é alcoólatra, a gente não tem essa informação concreta, mas a minha pergunta é, o que é que a droga influencia numa estrutura familiar? Então, se a droga for utilizada de maneira recreativa, sem ser uma doença, sem a pessoa ser dependente, sem causar um problema a outro, a gente sabe que não vai ter problema. Tem muita gente que bebe no final de semana e não acontece nada. Quando a gente vê que a pessoa está passando por um transtorno por uso de substância, né, seja aquele bebê compulsivo que a pessoa não tem a hora de parar e provoca problema em casa com violência doméstica, perde compromisso, deixa de ir trabalhar, ou mesmo a questão da violência, que é muito atrelada ao uso inadequado de substâncias, a gente vê uma completa, na verdade, desorganização do seio familiar. Né? Você vai ter violência dentro da casa, você vai ter falta de cumprimento de compromissos, né? E você vai ter todos os efeitos deletérios do transtorno por uso de substância. Nem todo mundo que bebe comete crime, ou deixa de trabalhar, ou tem problema em casa. Agora, o transtorno, o adoecimento pela substância, não tem como não interferir, né, inclusive na saúde de toda a família, não só da pessoa que está doente. Correto. Conversei com o doutor psiquiatra, doutor Emerson Acoverde, falando aí não só sobre o episódio que aconteceu ontem em Parnamirim, mas também sobre os efeitos das drogas, principalmente na estrutura familiar, Salatiel. Volto com você. Se tiver alguma pergunta, inclusive, pode fazer, o doutor ainda está aqui à disposição. Satisfeito, Léo, satisfeito aí com as suas perguntas, indagações e com a participação do psiquiatra, analisando essa situação do envolvimento de pessoas com drogas, não é? E a gente viu aí pela entrevista que o irmão que matou o outro estava visivelmente sob efeito de drogas. Não sabia nem o que tinha feito. Né? Porque a droga faz isso. Por isso que o nome é droga, não presta, tem que ser combatido e colocar na cadeia e na prisão, principalmente aqueles que vendem, que mantêm o tráfico de drogas, porque eles são os culpados, né, de destruir famílias, lares como esse que a gente acabou de mostrar. Você vê o pai, coitado, vai fazer aniversário agora nos próximos dias, vai completar 77 anos de idade e ontem estava com um filho preso e o outro morto na calçada de sua própria casa. Que Deus possa confortar e consolar o coração desse pai, da mãe, de todos os familiares que moram ali no Parque das Orquídeas, em Parnamirim.